Eu prezo pela verdade, então a verdade é o que queremos nesse precioso canal. Vem comigo que eu vou te contar 10 mitos sobre o autismo e explicar por que eles são mitos. Olá mundo, eu sou a Marina Minari, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre diversidade, autismo, saúde mental. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal e deixa um joinha pra mim. Eu já comecei o vídeo batendo nas coisas. Muito bem. Autismo é uma deficiência intelectual. Hoje em dia eu não ouço muito isso não, mas essa fala, esse mito, foi uma das cargas muito grandes trazidas de quando eu ainda não tinha tido contato, não sabia a respeito do autismo, né? Principalmente as gerações anteriores a mim, né? Minha mãe, meus avós, eles tinham essa ideia de que o autismo é uma deficiência intelectual. E não é. Sabemos muito bem que é uma condição neurológica, neurobiológica, a gente nasce assim. E não necessariamente os autistas têm deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma coisa e o autismo é outra. Às vezes elas podem acontecer em conjunto, sim. Menos de 50%, menos da metade dos autistas, os estudos variam muito a respeito disso, 38%, 40%. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Esse mito colaborou muito com o preconceito que a gente traz até hoje, muito da sociedade traz até hoje, que é de que essas pessoas não têm capacidades para evoluir, que o autista ele não consegue alcançar muitas coisas, e foi isso também que acabou levando as pessoas autistas no passado a serem hospitalizadas, né, nos hospícios e toda aquela coisa de maus tratos e tratamentos com choque, etc. O autismo é resultado de uma má parentalidade ou de pais que não educaram direito. Teve lá a teoria da mãe geladeira, que era uma teoria que dizia, olha só que maravilha, né? Colocando a coisa toda nas costas da mãe, que coisa maravilhosa. Então essa teoria dizia que mães que não dão atenção para os filhos, as mães que não ensinavam, toda essa questão do não desenvolvimento, no caso das crianças autistas, era por causa da mãe. E hoje em dia ainda tem pessoas que acreditam que seja isso. Também acontece para o TDAH, de achar que é só a falta de ser um pouco mais duro com as crianças. Crianças com autismo não demonstram afeição, carinho, né? Esse eu ouço até hoje, ouço mesmo, de pessoas que estão procurando uma avaliação, que estão procurando aqueles checklists de características de quem é autista, e tem muitas pessoas que acreditam que a pessoa autista ela não demonstra sentimentos, ela não tem sentimentos, né? Ela não sente afeição pelas coisas. Isso é mentira. Muitas dessas coisas relacionadas à afeição, ao toque, são baseadas no modelo neurotípico, o modelo que entende-se como padrão de demonstração de carinho, que é um modelo um pouco mais pegajoso. E a pessoa autista ela costuma ter questões sensoriais. Então, às vezes, essa não demonstração de carinho ela é muito mais por questão sensorial do que sentimental. Não tem nada a ver com o que ela sente pela outra pessoa. Inclusive, esse não é um critério diagnóstico. Não gostar de pessoas ou não sentir afeição. Isso realmente não existe. Então, às vezes, a pessoa não gosta do toque, não gosta de muito abraço, ou não gosta daquele toque levinho, ou não gosta do toque muito apertado. É muito mais ligado a isso do que a qualquer outra questão, principalmente questão de sentimento. Movimentos estereotipados e repetitivos devem ser bloqueados. Não, né? Esses, sim. Esse aqui, o flapping, o tamborilar das mãos, tem vários tipos de movimento. Esses movimentos que a gente chama de STEAM não são ruins para a pessoa. Na realidade, esses movimentos são reguladores para a pessoa autista. Então, seja por um momento de muita euforia, ou seja por um momento de irritação, de ansiedade, o que for. Ou eles te ajudam a regular ou para deixar mais calmo, ou para expressar algum sentimento, alguma alegria muito grande, uma euforia. Todo mundo faz STEAM. Todas as pessoas, autistas ou não. Pessoas ansiosas também fazem lá os seus movimentos. Porém, as pessoas autistas tendem a ter muitas outras formas. Até o morder a boca do lado de dentro é um STEAM. E aí as pessoas neurotípicas costumam querer cortar esses estímulos, esses movimentos, porque não conseguem entender e acham estranho. A verdade é essa. As pessoas querem cortar esses movimentos porque elas acham estranho, porque é diferente. A gente precisa se acostumar com o diferente, a gente precisa respeitar o diferente, né? Respeitar mais as outras pessoas. Quando é que o STEAM, ou movimento repetitivo, estereotipado, como está dito lá nos manuais, né? Quando que ele deve ser bloqueado? Quando ele for autolesivo.
ou quando ele oferece risco para a pessoa, ou quando oferece risco para outras pessoas. Alguns autistas começam a se movimentar tão forte que chegam a bater cabeça na parede. É um movimento de pêndulo, né? Não são todos que fazem, algumas pessoas fazem. Se estiver no meio da rua, quando está correndo numa situação que não deveria estar fazendo essa atividade ali, porque pode atrapalhar o ambiente, aí sim a gente pode tentar controlar, mas não cortar, e sim direcionar para alguma outra coisa. Outro exemplo também é quando a pessoa fica se beliscando, assim, se machucando. Aqueles pop-its que hoje estão na moda servem bastante para esse redirecionamento de estereotipia motora. E isso deve ser feito com muito cuidado, tá? Não pode simplesmente falar, não faça isso, ou bloquear, porque pode causar um trauma ainda pior. É importante fazer isso com muito cuidado, preferencialmente com auxílio de um terapeuta, de um terapeuta ocupacional, ou de um psicólogo, para fazer tudo da forma mais confortável e com qualidade. Ativo! Autismo é uma epidemia. Esse negócio tá começando a ficar complicado de ter que explicar. Algumas pessoas acreditam que o autismo está virando moda, está virando uma epidemia. Agora todo mundo é autista, tudo agora é autismo. O autismo agora está em todos os lugares, qualquer diagnóstico é. O que aconteceu, na verdade, foi que os critérios diagnósticos foram atualizados lá no manual diagnóstico, no DSM-5, também o CID, que a gente está mudando para o CID-11 no começo do ano que vem, 2022. E esses critérios, eles estão mais claros agora. Por isso que os diagnósticos de autismo, eles estão sendo mais, eles estão aparecendo mais. Então, não é que está aparecendo mais gente autista, é que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas. Quem era autista e não era diagnosticado, agora consegue ser diagnosticado. Principalmente pessoas no nível 1 de suporte, que são as pessoas com características mais sutis. Essas pessoas, inclusive, na terceira idade começaram a ser diagnosticadas e revelam que é um alívio muito grande quando você descobre que você não é simplesmente um ET, uma pessoa sem conceito, quebrada. Você só era autista. Autistas não têm senso de humor. Ou são arrogantes também, bravos, muito. Não se relaciona direito. Por que passa a impressão, às vezes, que um autista pode não ter senso de humor? Porque tem gente até que fala que o senso de humor é relativo, né? Senso de humor do autista, principalmente. Os autistas tendem a ser, veja que eu não estou generalizando, tendem a ser mais literais. A gente acha que literal é só a pessoa não saber o que significa, colocou o carro na frente dos bois. Com o tempo, a gente aprende o que significam essas expressões. É claro que algumas pessoas vão levar tudo muito mais ao pé da letra do que outras. Isso aí vai depender do desenvolvimento de cada um no espectro, tá? Mas essa é uma das motivações para que essas pessoas não achem muita graça em certas coisas. Então o senso de humor realmente vai parecer diferente. Ou então piadas muito bobas. Autistas tendem a ser práticos em algumas coisas. Então vão preferir um humor mais inteligente. Pelo menos que eu conheço, a maioria dos autistas que eu conheço, adultos já também, não gostam muito daquele humor pastelão. Porém, podem ter alguns que gostam sim, não é regra. Com autismo não tem emoção. Já começa que com autismo é muito estranho de falar, né? Parece que eu tô carregando, assim. Eu, sim, quando eu ouço isso, eu sinto que alguém tá falando assim, ó. Eu, autismo. Pessoa com autismo. E até acham estranho quando alguém diz, fulano é autista. Nossa, não parece. Ele é tão divertido, ou ele é tão engraçado, ele é tão extrovertido, né? Fala bem. E isso não é critério diagnóstico, a pessoa falar bem. Porém, expressar as emoções pode ser uma coisa um pouco diferente. O que eu tenho percebido é que os autistas sentem uma necessidade, perceba isso, um nível de necessidade diferente dos neurotípicos. A necessidade de expressar essas emoções. Então, assim, eu não preciso toda hora mandar mensagem, toda hora estar abraçado, beijando alguém, além das questões sensoriais que a gente já falou. Mas isso também pode estar relacionado à necessidade de ficar sozinho, que é bem grande nos autistas. Então, se a pessoa ela tá lá focada no assunto de interesse, né, no hiperfoco, ou se ela tá cumprindo alguma rotina, algum ritual dela, ela não vai parar aquilo ali para demonstrar um carinho. Ela sabe que para essa pessoa ela sente que ela gosta de fulano, ela demonstra, né, nos momentos necessários para ela, né, nos momentos que ela acha
que tem sentido, que são coerentes, porém não há necessidade de ficar constantemente reforçando isso, uma vez que apresentado aquilo é fato, aquilo é verdadeiro, né? Vou dar um exemplo, o Samuel me dá muitos beijos, e ele tem um negócio dele mesmo, assim, com meninos, né? Então ele não gosta muito dos beijos do pai, ele fala que não, o seu beijo eu não quero. Significa que ele não gosta do pai dele? Claro que não. Significa que ele tem uma relação diferente, ele tem um tipo de expressar diferente. Então ele prefere brincar com o pai, ele prefere jogar videogame com o pai, ele prefere conversar sobre outras coisas. Então a maneira que a gente demonstra o sentimento é que vai ser diferente. Não significa que não é demonstrado. Muito disso eu acredito que fica problemático porque espera-se que os padrões sejam sempre iguais e os padrões de autistas e neurotípicos não são iguais. Então, a forma de expressar, a forma de demonstrar também não vai ser. Pessoas autistas não podem ser independentes e ter sucesso. Aqui entra naqueles dois extremos, né? Ou a pessoa autista fala-se, ou a pessoa autista, ela tem deficiência intelectual e ela não alcança nada, ela não consegue fazer nada, não consegue ter independência, ou ela é um super gênio. Isso é o que eu vejo muito. Porém, os autistas, eles estão muito mais equilibrados do que mostram, principalmente as mídias. Pode ser que demore um pouco mais, sim, para fazer uma coisa ou outra, para se chegar a um objetivo, porém as pessoas autistas podem ter muita facilidade para chegar em outros objetivos. E tudo vai do estímulo, tudo vai da prática, da forma que é apresentado. Autistas podem ler, podem ser alfabetizados, né, ler, podem escrever, podem sim desenvolver habilidades altíssimas, fantásticas, principalmente comparado a pessoas neurotípicas, por conta do hiperfoco, né, isso acontece bastante, mas também não dá pra gente ficar dependendo só do hiperfoco, porque o hiperfoco ele pode mudar a qualquer momento. Eu vou fazer um vídeo só sobre hiperfoco, é muito interessante. Então não existe assim nenhum impeditivo, nenhum de que a pessoa não alcance algum ponto. Pode ser que ela precise de suporte, pode ser. Pode ser que a pessoa trabalhe, por exemplo, com clientes e ela precise de suporte, precise de adaptações, porque nem todos os dias ela vai estar com energia suficiente para interagir com as pessoas em níveis estratosféricos. Isso é muito comum de acontecer. Porém, isso não impede que ela seja que tenha uma ótima oratória, que fale super bem dos seus assuntos de interesse, por exemplo. E isso vai fazer com que a pessoa alcance os objetivos que ela quer. É tudo questão de direcionamento. Pessoas autistas não querem ter amigos. Essa é muito interessante. A gente vê muito nos checklists e nos questionários sobre autismo, né, a respeito de amizade. Amizade é uma coisa muito complexa para mim, porque os critérios que as pessoas usam para dizer amigas das outras, eles são bem diferentes. Cada pessoa tem lá os seus objetivos, né, específicos. E essas coisas que a gente falou antes, da necessidade de demonstrar carinho, da necessidade de estar junto e de se estar sozinho, isso tudo pode atrapalhar um pouco nas relações de amizade. Porque precisa ser muito clara a relação, precisa ter um diálogo muito claro. Porque o autista, ele comumente, assim, bem frequentemente, ele vai ser mal interpretado. Pode ser pelo tom de voz, tá lá, problemas na comunicação não verbal, é um dos critérios diagnósticos de autismo. Então, essa pessoa pode ter problemas na comunicação não verbal, ela pode não entender muitos sinais, muitos toques dos amigos. E numa sociedade, para a gente conviver entre pessoas, entre grupos, amizades, inclusive grupos profissionais também, grupos de trabalho, de escola, você precisa fazer pequenas concessões, você precisa se adaptar em alguma coisa ou outra. Não é que a pessoa autista ela não quer se adaptar, não é que ela não quer estar com as pessoas. É que ela às vezes não percebe que precisa fazer tal ajuste. Ela pode não perceber que já passou da hora dela parar de falar, ela pode ter dificuldades para reparar que os outros não estão tão interessados naquele assunto que ela está falando, como ela também pode não demonstrar interesse no que o outro está falando se for um assunto que ela não está nem aí. Isso não me interessa, eu não vou conseguir ficar presa nesse assunto e assim não vou disfarçar. Essa é a concessão que as pessoas costumam fazer. Nas relações sociais, a gente vive colocando pequenas mentirinhas, né? Você demonstra um interesse na pessoa para ser educado. Esse toque
Claro que isso pode ser aprendido também, mas esse toque natural, ele geralmente não está presente na pessoa que é autista. E isso também tem a ver com a teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É a sua capacidade de olhar o mundo e as experiências pelos olhos do outro, por assim dizer. Então, de você se colocar no lugar de alguém que está sofrendo, se colocar no lugar de alguém... E essas coisas podem passar despercebidas e isso vai atrapalhar uma amizade. Pessoas autistas não podem se relacionar e ter filhos. Vou adicionar o ter filhos. Eu já ouvi isso. Ai, você é autista, você não pode ser autista. Você fala, você não pode ser autista, você tem filhos. Você não pode ser autista, você é casado. Eu já vi isso bastante. O que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Pessoas autistas, aliás, vou dar um spoiler. Pessoas autistas namoram sim, se relacionam sim. E inclusive vivem muitos relacionamentos abusivos. Porque falta aquele temperinho de perceber quando a outra pessoa está se aproveitando dela, né? Essa inocência, ingenuidade em certos pontos, ela pode estar bastante presente. Porque se você fala algo, ela vai tomar como verdade. Tudo isso não é generalizando, tá? E são níveis diferentes que podem acontecer, dependendo de cada pessoa. Mas, normalmente, ela vai acreditar no que você falou. Então, ela vai tomar aquilo como verdade, o que é muito fácil de ser enganado. E espero eu que muitas pessoas tenham aprendido à medida que vão crescendo, que vão aprendendo com isso. Por isso que a gente, para as nossas crianças, por exemplo, a gente tem que explicar muito bem que, olha, tentar fazer com que ela entenda quando alguém pode não estar interessado mesmo naquela amizade, interessado mesmo em algo que você faz e seja simplesmente um interesse próprio, sabe? A outra pessoa está com interesse próprio, ela finge ser sua amiga porque ela quer alguma coisa de você. Isso é um dos motivos também que muitas pessoas autistas sofreram bullying durante a época escolar, durante a primeira infância, acabam sofrendo bullying, porque elas são vistas como bobas, como tímidas, bobas, ingênuas, apesar de muito estudiosas na maioria das vezes. Eu tô falando muito mais de quem é autista nível 1 de suporte, nesse caso, né? Mas pode acontecer com todos. Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!